voltar a falar ainda sobre o CPMI do INSS, mas agora eu quero chamar o colunista Tássio Lohan para trazer outros detalhes sobre a ligação entre o careca do INSS e o Lulinha, que é filho do presidente Lula. Tássio, bom dia. Essa história parece que não vai ter fim, né? Parece que não vai ter fim, porque a cada dia também se descobre mais coisas, né? É isso, Tássio. Eu vou querer que você traga aí pra gente as informações, né, sobre essa questão envolvendo o Lulinha, essa possível ligação com o careca do INSS. A gente lembra que o careca do INSS ele está preso aqui em Brasília desde o ano passado. E nesta quinta-feira, a gente conversou agora há pouco com a Camila Xavier e ela nos trouxe a informação que vamos ter votação de requerimentos, né, de quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Eu quero que você traga mais detalhes para a gente sobre essa ligação aí, essa possível ligação entre o careca do INSS e o Lulinha, filho do presidente Lula, que no ano passado acabou sendo poupado pela CPMI diversas vezes, que os requerimentos acabaram sendo não aprovados para que ele pudesse comparecer até a comissão que está investigando essas fraudes do INSS, Tássio. Perfeito, Marília. Desde o fim do ano passado, o Lulinha tem aparecido nessas investigações envolvendo a Operação Sem Desconto. Ainda não há uma ligação direta com a fraude do INSS, mas há uma ligação muito clara do Lulinha com o careca do INSS, que é o pivô de todo, um dos pivôs, né, de todo esse esquema criminoso que foi revelado pelo Metrópolis. E nessa semana a gente trouxe uma entrevista muito importante com uma testemunha, um ex-funcionário do careca do INSS, que conhece o lobista há cerca de 2 décadas, e esse ex-funcionário contou para a gente como é que se deu essa relação do careca do INSS com o Lulinha. Ele cita aquela propina, aquela mesada, na verdade, de R$300 mil que seria pago pelo careca do INSS ao filho do presidente Lula, uma mesada de R$300 mil por mês, além de um adiantamento de R$25 milhões, supostamente seria reais, né? Ainda não se sabe exatamente qual seria a moeda, a testemunha não diz exatamente o que seria isso. Cito como é que se dá essa relação. Essa testemunha diz que o careca do INSS costumava esbanjar o nome do Lulinha ao se relacionar ali com fornecedores, com possíveis parceiros comerciais em reuniões internas, né? Ele, segundo o relato desse ex-funcionário, o careca citava o filho do presidente e sinalizava com a mão, 4 dedos com a mão, né? Ele possivelmente se referindo ao presidente Lula também. Então, tem essa entrevista que a gente trouxe essa semana desse ex-funcionário e é uma relação que a gente já tem desvendando, né, há um tempo. Recentemente a gente trouxe também que o careca do INSS chegou a mandar uma encomenda para o apartamento do Lulinha em São Paulo, com o destinatário de Renata, escrito Renata, que é nada mais nada menos que a esposa do filho do presidente Lula, né? Além disso, a coluna Andresa Matai já mostrou também que os dois já viajaram juntos em um mesmo voo, apesar de estarem em cadeiras separadas, mas no mesmo voo para Lisboa, o que corrobora com o que diz essa testemunha de que eles estariam operando ali um negócio ali relacionado a cannabis, e aí eles teriam visitado Portugal justamente para tentar encontrar alguma área, fazer negócios, enfim, ali relacionado a essa questão. E essa testemunha também contou para a gente, detalhou como é que foi essa questão da cannabis, né, que era um projeto que os dois tinham juntos, e que, inclusive, já foi pincelado ali, de certa forma, na decisão da última fase da Operação Sem Desconto, né, ali deflagrada no fim do ano passado. Nessa decisão, o André Mendonça relata que o careca do INSS chegou a mandar R$1,5 milhão para uma mulher chamada Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, amiga muito próxima da Renata, esposa do Lulinha, amiga a ponto de fazerem tatuagem juntos, né? Então é uma grande, grande amiga ali da família presidencial. E quando perguntado uma vez ali por WhatsApp do que seria esse valor, o careca do INSS respondeu: é para o filho do rapaz, o que dá a entender que seja justamente o filho do presidente Lula. Então, são várias coisas ali que já tem apontado desde
desde o fim do ano passado ali, que a CPMI tem usado aí para tentar convocar ou tentar quebrar o sigilo do filho do presidente Lula, o que não vai ser fácil, né? Como a gente sabe, no ano passado não foi fácil e nesse ano provavelmente também não vai ser fácil, porque existe ali uma tropa de choque ali do governo já preparada para defender isso. Acompanhando, né, o que vem acontecendo dentro da CPMI do INSS, eu lembro que eu conversando com um parlamentar, ele falou bem assim, que neste momento, na votação desses requerimentos, ali a base do presidente Lula, né, a base aliada ali do presidente Lula, ela não pode se ausentar da CPMI do INSS, porque em uma dessas ausências pode ser que se consiga, então, esse requerimento para poder convocar o filho do presidente Lula, o que a base não quer, né, Tássio? Principalmente em um ano eleitoral, porque isso é o filho do presidente Lula, a gente não está falando apenas de Lulinha, né, um rapaz, mas isso pode gerar um desgaste à imagem do presidente Lula, principalmente por conta dessas fraudes, né, Tássio? A gente está falando de uma fraude que acabou afetando aí aposentados e pensionistas, pessoas que de fato necessitam desse dinheiro e que as pessoas acabaram enriquecendo. Eu quero saber de você, Tássio, se neste momento, essa volta aos trabalhos agora em 2026, será que é possível, sim, essa ida de Lulinha até a CPMI do INSS e o aprofundamento também das investigações da Polícia Federal, que é importante a gente trazer, que tem a CPMI do INSS, mas a Polícia Federal ela vem também trabalhando ainda nesse caso. Se pode, de alguma forma, apontar aí para Lulinha, filho do presidente Lula, sobre essas fraudes do INSS, principalmente por conta dessa suposta ligação entre ele e o careca do INSS. Perfeito, Marília. Essa é uma das principais que pode ali acontecer em relação ao governo Lula e, obviamente, ele deve estar ali preparando justamente isso para não ser atingido. Publicamente, o presidente Lula já disse que o problema é que poderia investigar, sim, o filho dele e tinha que investigar mesmo, mas a gente sabe que politicamente isso pode afetar, uma vez que envolve o nome do filho do presidente Lula. No ano passado, quando eu estava aqui numa live, me fizeram essa mesma pergunta se eu esperava que a CPMI fosse atrás do Lulinha e do senador Everton, né, que também é um outro político envolvido. Na época não tinha tido operação da Polícia Federal e eu disse, eu espero isso da Polícia Federal. Da CPMI não, e foi o que realmente aconteceu. A CPMI até então não tinha dado nenhum passo concreto em relação a esses políticos. Agora é a hora que a CPMI do INSS tem, justamente porque tem uma grande quantidade de provas e indícios que mostram essa relação do Lulinha com o careca do INSS, né? São vários indícios levantados pela Polícia Federal, pela imprensa aqui, pelo Metrópolis, que tem trazido várias provas dessa relação, tanto com o Lulinha, tanto com o Everton, né? Para quem não sabe, o senador Everton, do PDT do Maranhão, também foi alvo da última fase da Operação Sem Desconto, que investiga essa farra do INSS, justamente por ser um operador político do careca do INSS. A gente sabe que o PDT é o dono do Ministério da Previdência, né? Em 2023 assumiu o ministro Carlos Lupe, uma das grandes lideranças aí do PDT. Com o desconto, Carlos Lupe saiu e entrou o Volney Queiroz, que também é do PDT, e na época, naquele momento ali que teve essa transição, o Adroaldo Portal, que também é do PDT, trabalhou com o senador Everton, virou o número 2 do Ministério, né, o secretário executivo, e na última fase da operação também foi alvo de investigação. O Adroaldo foi afastado, se não me engano, ele foi preso também, justamente por conta dessas ligações com o esquema criminoso. Então, respondendo a sua pergunta, se existe o momento é agora, é o melhor momento para se pedir, justamente porque tem uma farta quantidade de provas, né? Inicialmente ali, um dos argumentos que o governo usou para derrubar a convocação do Lulinha era justamente que não tinham provas muito concretas, mas agora ele é citado numa decisão, citado indiretamente, né? Não cita o nome exatamente do Lulinha, mas tudo indica que o filho do rapaz seja justamente o filho do presidente Lula. A imprensa já trouxe pelo menos 3, 4 reportagens importantes que mostram essa relação do Lulinha com o careca do INSS, que, como eu já disse, é um dos principais operadores desse esquema fraudulento. Marília.